Se tivesse escrito um livro sobre como ficar muito, muito rico, você queria ler? Será que você iria querer saber? Será que existe uma fórmula para ficar rico? Se existe alguma forma, será que alguém, em algum momento na vida, no tempo, parou para pensar e estudar a filosofia do enriquecimento? O livro que a gente vai falar hoje é Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill, e é justamente sobre isso que a gente vai falar agora. Napoleão Hill, ele foi uma pessoa muito amiga de Andrew Carnegie, que já escreveu outros livros, que foi uma pessoa muito bem sucedida financeiramente. A cada vez que eu pesquiso um pouco mais, eu descubro que ele tinha um pouco mais de dinheiro. Se eu pesquisar mais, eu vou achar mais empresas e mais dinheiro envolvido. Então, Napoleão Hill ele foi inspirado por Andrew Carnegie, que quando ainda era criança, ele disse para Napoleão Hill: se você quiser estudar, se você quiser saber sobre como ganhar dinheiro, sobre como ficar rico, se você quiser estudar isso, eu vou te dar condições para você ir atrás. E eles, através dessa amizade, conseguiram escrever esse livro. Napoleão Hill escreveu, mas completamente inspirado por Andrew Carnegie. Esse livro é dividido em 15 capítulos, 13 passos e 2 capítulos, sendo que cada passo tem um capítulo. O primeiro capítulo vai falar que pensamentos são coisas, sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Primeiro passo, em direção à riqueza, desejo. Segundo, fé e confiança. Terceiro, autossugestão. Quarto, conhecimento especializado. Quinto, imaginação. Sexto, planejamento organizado. Sétimo, decisão. Oitavo, persistência. Nono, poder da mente superior. Décimo, mistério da transmutação sexual. Eu também não sei o que quer dizer, não cheguei nessa parte. Décimo primeiro, o subconsciente. Décimo segundo, o cérebro. Décimo terceiro, o sexto sentido. E o último capítulo final, Seis Fantasmas do Medo. Então vamos lá. Andrew Carnegie acreditava que a fórmula do enriquecimento, se ela fosse ensinada nas escolas e faculdades, ela diminuiria o período de estudo de um ser humano normal pela metade. Então, fazendo uma conta rápida aqui, vamos supor que você entra na escola com 4 anos de idade. Você vai fazer ali, estudar até o nono ano. Então, você vai estudar 9 anos, mais os 3 do ensino médio. 9 mais 3 já dá 12. Mais ali sua faculdade, que geralmente tem 4 a 5 anos. 12 mais 4, 16 anos. Então, se você fosse ensinado por isso, por essa fórmula, ele acreditava que você teria metade disso. Que pena que ninguém leu isso antes, né? Talvez se algum presidente da República tivesse lido esse livro antes, a gente teria estudado menos e aprendido mais. Então ele fala um monte de pessoas que teve muito sucesso para respaldar que a fórmula funciona. Por exemplo, Charles Schwab. Charles Schwab simplesmente foi um dos fundadores da Corporação Americana do Aço. Foi uma das primeiras empresas no mundo a valer mais de US$ 1 bilhão. Só isso. O livro ele vai te dando vários insights. Uma condição, a fórmula só funciona se você sabe o que você quer. Então você tem que ter decidido alguma coisa. Qual o segredo do enriquecimento? É um segredo que parece funcionar melhor quando ele não é explicado, nomeado, quando ele é só mencionado. Então, o autor promete que ele vai mencionar em todos os capítulos, embora ele não fale claramente exatamente o que é. Ele quer que você descubra sozinho. Ele entende que se você descobrir sozinho a sua experiência com a descoberta da fórmula, ela vai te trazer mais benefício do que se ele te entregar tudo de bandeja, tudo de mão beijada. Ele quer que você descubra. Não existe nada que não custe alguma coisa. Tudo tem um preço, certo? Tudo tem um preço. Mas não é dinheiro. 5 exemplos de pessoas que enriqueceram seguindo a fórmula. Ele cita muito mais do que 5 pessoas, mas a gente não tem todo o tempo do mundo para falar de cada pessoa que ele cita naquele livro. Henry Ford, você deve saber bem, ele é criador, né, da Ford Motor Company Automóveis. William Wrigley Jr., ele foi fundador da Wrigley Company, empresa de gomas de mascar.
John Wanamaker, da Wanamakers, loja de departamento e marketing moderno no varejo. James Hill, dono da Great Northern Railway, ferrovias dos Estados Unidos. Desculpa, o inglês não está em dias. E o George S. Parker, dono da Parker Pen Company, empresa de canetas. Então tem várias pessoas que foram inspiradas por esse livro, que leram, que tiveram amizade, que falou que as coisas descritas nesse livro realmente é verdade. Pode confiar. Todas elas com empresas, todas elas bem-sucedidas e muita, muita gente. Não coloquei aqui, mas Thomas Edison estava envolvido nisso também. Ele foi conhecido dos caras, ele sabia que aquilo tudo, ele leu o livro, ele sabia que aquilo tudo era verdade. Ele atestou cada ponto que foi citado aqui nesse livro. Pensamentos são coisas. Então, pensamentos são coisas e coisas bem poderosas quando tem propósito definido, quando você tem persistência, quando você tem um ardente desejo de traduzir em riquezas ou objetos materiais. A persistência vence a oposição. Barnes queria trabalhar com Edison, ser sócio dele, por isso venceu todas as adversidades. Barnes foi um homem que ele saiu de sua cidade, ele queria trabalhar, ter uma sociedade com Thomas Edison, ele queria ser sócio, ele não queria trabalhar para Thomas Edison, ele queria trabalhar com Thomas Edison. Só que Barnes nem sabia assim onde é que ele estava, ou se sabia não tinha nem dinheiro para ir, para pagar o transporte. Ele só descobriu isso, e descobriu que ele queria trabalhar com Thomas Edison. E mesmo sem dinheiro, ele saiu vencendo todas as adversidades. Ele primeiro persistiu com aquilo durante muito tempo, ele foi levando isso, foi persistindo nessa ideia, eu quero ser sócio de Thomas Edison. Começou a trabalhar na empresa de Thomas Edison, mesmo trabalhando lá, ele não virou de cara de primeira sócio dele, esperou uma oportunidade, e às vezes a oportunidade vem pela porta dos fundos. Thomas Edison criou um novo produto e as pessoas tinham dificuldade de vendê-lo. E adivinha quem se encarregou, falou, bateu no peito, falou, pode deixar comigo, porque eu vou assumir isso aí e eu vou conseguir vender isso aí. Muito bem. Ele mesmo, Barnes, e virou sócio dele através desse equipamento que foi construído, que foi uma inovação da época, no período ali de 1900. Foi o primeiro aparelho que gravava voz. Bom, vamos lá. De onde vêm as oportunidades? Às vezes da desgraça ou da derrota temporária. Esse produto que Barnes conseguiu vender, que deixou ele muito rico, multimilionário, onde ele fez sociedade com Thomas Edison, foi a máquina de digitar Edison. Então, esse caso, essa situação prova que um impulso intangível de pensamento pode ser transformado em prêmios materiais. Então, às vezes, você não ficou rico porque você não tirou a sua ideia da mente. Às vezes, a ideia que vai te deixar rico no futuro está aí agora com você na sua mente. E você ainda não colocou para fora, não externalizou. Qual a maior causa de fracasso? Uma das causas de fracasso mais comuns é o hábito de desistir, quando se é acometido por alguma derrota temporária. Sucesso, um passo além da derrota. Eu peguei até uma imagem aqui para vocês. Olha lá essa imagem. Sucesso, um passo além da derrota. Aqui tá o rapazinho lá batendo a sua marreta, não sei o nome dessa picareta, né? E ele desiste quando faltava só isso aqui para ele achar o que ele queria. O problema é esse, que a gente desiste antes de conquistar aquilo que a gente quer. A gente não é obcecado, como o Cristiano Ronaldo é obcecado. A gente é obcecado igual a alguns outros jogadores que eu não vou citar os nomes para não causar problemas e confusão nos comentários. O fracasso é um malandro com aguçado senso de ironia e astúcia. Sente grande prazer em derrotar a pessoa quando ela está quase alcançando sucesso. Nem todo não significa não. A riqueza só vem aos que trabalham duro e por muito tempo? Não. Ela vem rápido
e vem aos montes. O autor diz que se você começar a ganhar dinheiro, você vai perceber que a riqueza, na verdade, ela vem de uma vez e vem em grande quantidade, de forma rápida. Passo número 1 em direção à riqueza: desejo. Sonhos se tornam realidade quando o desejo os transforma em ação concreta. Peça grandes presentes à vida e ela te dará o caminho, te estimulará. Não deixou a si mesmo nenhum caminho possível para a retirada. Tinha de vencer ou perecer. Essa é a história de Barnes com Thomas Edison. Não deixou a si mesmo nenhum caminho possível para a retirada. Tinha de vencer ou perecer. Você desejar, você querer não traz riquezas, mas você ser obcecado traz riquezas. 6 passos. 6 passos em direção à riqueza. 6 passos que transformam os desejos em ouro. 1. Tenha a quantidade em mente exata. Isso é uma coisa interessante. Isso é uma coisa que eu vou fazer. Tenha em mente a quantidade exata. 2. Determine como vai retribuir depois. O que você vai fazer depois que você ganhar o dinheiro? Pegar tudo e ir lá para as ilhas do Havaí? Se esconder? Igual quem rouba? Coloque data para ter o dinheiro. É ano que vem? É daqui 10 anos? É quando você fizer 70 e não tiver mais como aproveitar? Coloque data para ter o dinheiro. Crie um plano e comece. Crie um plano e comece. Muita gente cria um plano, mas não começa. Documente numa declaração esses passos anteriores de forma específica. A data, o que você quer, quanto você quer, para quando você quer. Documenta isso em forma de uma declaração. Tipo assim, eu creio que eu terei tantos milhões de reais até tal data. Leia a declaração imaginando acontecendo antes de você dormir e depois que você acordar. 2 vezes por dia. O que eu vejo disso? Eu vejo que o autor ele quer pegar e transformar o desejo que você tem de permanecer nesse vídeo, pegar e transformar numa obsessão. Transformar o desejo em obsessão. Aqui já dá para entender de cara que ele quer dizer, não adianta você desejar ser rico se você não ser obcecado. Se você não for, perdão. Se você não for obcecado, não adianta. Não adianta, não adianta, não adianta. Quantos jogadores de futebol tem no mundo? Quantos são obcecados? Quantos jogadores no mundo têm 5 bolas de ouro? Desculpa, esse vídeo não é sobre o Cristiano Ronaldo, mas não tem como falar a palavra obsessão sem lembrar dele. Ninguém está totalmente derrotado enquanto não aceitar a derrota como realidade. Então, até quando você ainda não aceitou, você tem chance. A partir do momento que você aceita que você é um derrotado, fracassado, miserável, pobre, você não vai ter nada. Essa que é a verdade. Nada, 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 nada. E ele cita uns casos muito interessantes. Helen Keller superou surdez e cegueira para se tornar escritora e ativista mundial. Robert Burns, apesar da pobreza e dificuldades, tornou-se o maior poeta escocês. Beethoven, mesmo surdo, compôs algumas das obras mais grandiosas da música clássica de todo mundo. Realmente a argumentação até essa parte do livro, até a página 20, é sensacional. Não tem como discordar disso aqui que ele está falando. Faz muito sentido que se uma pessoa quer ser rica, ela tenha que ser obcecada. Faz muito sentido. Faz muito sentido falar que só querer não vai deixar ninguém rico. Porque todo mundo quer, mas nem todo mundo é. Mas às vezes o problema é esse. Nas coisas mais óbvias estão os princípios-chave que deixaram as pessoas ricas. Certo? Se você veio até o final, já curte esse vídeo. E já coloca aí seu comentário, gostei, coloca mais. E a gente se vê amanhã.